Fala galera do canal, bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no canal que é importantíssimo pra gente. Vamos falar sobre alguns assuntos aí, de notícias que saíram nas últimas horas, de ontem pra hoje. Essa insistência no Ângelo que pra mim, cara, é irracional. Aí é que a gente vê que realmente o futebol é pautado pelos empresários, porque as notícias e informações que vêm sendo dadas é que o jogador Ângelo quer continuar no Santos e por isso que até agora ele não aceitou a proposta do Flamengo. Então a gente sabe que já houve um acerto entre as partes envolvidas, envolvendo os representantes do Ângelo, só que o jogador não pretende vir para o Flamengo nesse momento. Então a gente não entende por que essa insistência do Flamengo no Ângelo, um jogador jovem, promissor, e que até agora no time principal não entregou muita coisa. E ontem eu pego até a fala do Pedrinho ontem no Sport TV, o Pedrinho fala a mesma coisa. É um jogador jovem, com muito talento, promissor, só que hoje o Flamengo tem 3 jogadores para a mesma posição que podem entregar o mesmo ou mais do que o Ângelo vem entregando, que é o Matheus Gonçalves, o Ayrton e o André, que toda vez que tem entrado tem mostrado qualidade e tem agregado ao time. Então, por que buscar um jogador nessa mesma faixa de idade dos jogadores que já temos lá para uma posição que a gente já tem os jogadores lá? Por que não valorizar esses garotos que têm entrado contra time grande? O Matheus Gonçalves jogou muito bem contra o Independente Del Valle e jogou muito bem contra o Botafogo. Então, por que não utilizar esses garotos que estão lá? Por que essa insistência em gastar muito dinheiro em um jogador que até agora é uma promessa? Porque num profissional não mostrou tudo que pode oferecer, a habilidade que mostrou na base. Então eu me pergunto o que está envolvido por trás dessa insistência do Flamengo no Ângelo. E dizem, as informações é que o Vitor Pereira é que pediu o Ângelo para compor esse time do Flamengo com essa eventual saída do Marinho. Para mim é bem questionável, é um jogador questionável nesse momento. É sim uma promessa, é sim um jogador de potencial, pelo que a gente viu que ele pode fazer na base, mas eu não entendo por que dessa insistência de gastar milhões nesse jogador, sendo que a gente já tem jogadores da base promissores ali para despontar, até como ponta pela direita, como meia, que é o Lohan, que também vem muito bem aí na base. Então, eu fico me perguntando por que dessa insistência no Ângelo, tá? Outra informação que eu ia trazer para vocês é a questão do Matheus Cunha, que nesse momento já se dizem dentro da Gávea que barrou o Santos nesse momento. O Santos vai ter um tempo aí sabático para poder se recuperar, levantar a moral e recuperar a posição. E o Matheus Cunha, nesse momento, seria o goleiro titular do Flamengo. A questão é, Matheus Cunha até agora só tem contrato até o final do ano e o Flamengo trata com paciência a negociação de renovação de contrato do goleiro. Um goleiro muito seguro, tem mostrado muito seguro no gol do Flamengo, até porque comparando com o Santos, que vem numa insegurança total, com erros bizarros e primários, um goleiro de 32 anos com muita experiência como o Santos, é inaceitável. Só que a minha opinião é, se acontece isso no gol, tem que acontecer isso em todas as posições do time. Se o Santos está mal, está mais do que correto de botar o Matheus Cunha, sendo que ele está mostrando segurança. Mas eu considero que Everton Ribeiro também está muito mal. Por que não usar o Matheus Gonçalves no lugar do Everton Ribeiro? Thiago Maia tá muito mal, o Igor Jesus tem entrado melhor. Bota o garoto, eu não tô dizendo que eles têm que ser titular absoluto e incontestável, mas nesse momento, se estão melhores, eles deveriam assumir sim a posição e mostrar para todos os medalhões que o Flamengo não tem posição cativa. Ou você briga, melhora e recupera a sua posição, ou você vai ficar no banco até você melhorar e recuperar a sua posição. Então, em relação a essa notícia do Matheus Cunha, em relação à renovação, a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato, porque no caso, 6 meses antes ele já pode assinar um pré-contrato. E com isso já apareceram alguns interessados, entre eles Cruzeiro e o Manchester United,
já sondaram para saber a situação do jogador. O Flamengo trata com paciência e entende que tem bastante tempo ainda para conversar e negociar um novo contrato com o atleta. Um goleiro muito bom que nesse momento seria o titular ou o reserva imediato, já que Santos, muito mal, vem entregando vários jogos, entregando várias bolas Santos bem questionável. E o Rossi também não está indo muito bem lá na Arábia, lá, que já é o terceiro goleiro quase do time. Recebeu uma chance, falhou de novo e voltou para o banco. Então, essa questão do Matheus Cunha é bem interessante, mas tem que se alastrar para o restante das posições do time do Flamengo. Não pode ficar esse tipo de conceito apenas no goleiro. Tem que se arrastar para as outras posições. Tá mal, banca. Entra o garoto que tá bem, ou entra o imediato reserva que pode estar melhor do que os que estão jogando no time titular. Por exemplo, o Everton Cebolinha, que vem numa alta, subindo cada jogo, mostrando mais que pode ser um agregador para esse time do Flamengo. E por que não ganhar a posição aí de Pedro ou Gabigol, que ambos também não estão bem, ou o Arrascaeta, que tá péssimo nesse ano, péssimo, muito mal, entendeu? E outra situação que eu queria trazer para vocês, galera, em relação a reforços. A gente sabe que desde o início do ano a gente tem uma defasagem no meio de campo. A gente tá faltando jogador pro meio de campo do Flamengo. Não só volante, como o armador. E alguns nomes já surgiram no UOL. Foi postado ontem no UOL alguns dos nomes. Entre eles está o Fausto Vera, do Corinthians, que é um bom jogador. Parece que o Flamengo sondou o Fausto Vera. Só que o Corinthians, além de pedir uma quantia considerável, só pensa em conversar com o Flamengo se houver também jogadores envolvidos na negociação. Meu pensamento sobre isso é o que eu já falo em outros vídeos. Porque o Flamengo não consegue mapear esses jogadores quando ainda estão no time pequeno sul-americano. Por que o Flamengo não consegue encontrar um Piquerez? Por que o Flamengo não consegue encontrar um Vinha? Por que o Flamengo não consegue encontrar um Fausto Vera? Por que o Flamengo não consegue encontrar um Galopo? Cara, para trabalhar no centro de inteligência do Flamengo e contratar Davi Luiz, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, que a gente já conhecia, cara, até eu trabalho. Mapear de verdade é encontrar esse tipo de jogador. Jogador promissor, que tem qualidade para ser futuramente um jogador de alto nível, de jogar campeonatos europeus. E antes de eles irem para lá, passarem aqui para o Flamengo, e o Flamengo, com a capacidade de vitrine e capacidade de negociação que tem, conseguir elevar o valor desses jogadores e ganhar tecnicamente e financeiramente com esses jogadores. Eu não entendo como o Flamengo não consegue fazer esse tipo de negociação. Quando foi olhar para o Enzo Fernandes, já era tarde demais. Entendeu? Então eu fico... Como esses caras não conseguem mapear e encontrar um Darwin Nunes? Não consegue mapear e encontrar um Luiz Araújo, aquele que tá lá na ponta do Liverpool. Como esses caras não conseguem encontrar esse tipo de jogadores aqui? Um Alcaraz que acabou de ser vendido para lá para fora também. Como o Porto consegue mapear melhor nossos jogadores do que o time do Flamengo que tá aqui do lado. Enfrenta esses caras constantemente. Tá lá o garoto do Independente Del Valle que a gente acabou de enfrentar. Por que não olhar para esse tipo de jogadores? Eu entendo, antigamente, porque o Flamengo tem uma mística de que esses jogadores gringos novos, quando vêm para cá, não se dão bem. Mugni, Fierro, Sabuesa, Botinelli. Eu entendo e concordo. Só que eram outros tempos. Naquele momento, esses jogadores vinham para poder ser o cara do Flamengo, ser o camisa 10, o próximo Petkovic. Esses caras vinham com peso que lá fora, no time onde eles jogavam, não tinham. Hoje, esses caras não vêm para ser esse salvador da pátria. Hoje, os caras vêm para agregar. Então, é muito mais fácil você chegar no Flamengo hoje, encontrar um jogador desse perfil promissor para as posições que nós precisamos, e que a gente vê que tem potencial para poder chegar num grande clube europeu,
e trazer esse cara para agregar, para jogar um jogo tipo 20 minutos no segundo tempo. A Arrascaeta cansou, bota esse cara, para esse cara começar um jogo do Campeonato Brasileiro onde vai o time reserva. Então é mais fácil o cara chegar e conseguir performar nesse tipo de situação do que era antigamente no Flamengo. Então por que hoje o Flamengo não consegue mapear esses caras na América do Sul? Cara, me faça essa pergunta direto. Por que o centro de inteligência do Flamengo não mapeia esses jogadores que são mais difíceis de encontrar? Porque Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, até eu, pô. Até eu. É fácil pra mim, pô. Vidal, até eu, Pablo. A gente viu o que o Pablo fez no Corinthians, até eu, porra. Fabrício Bruno, Cruzeiro, Bragantino, até eu quero ver mapear jogador promissor que pode render financeiramente e tecnicamente pro Flamengo. Então eu me pergunto constantemente por que o Flamengo não consegue fazer esse tipo de mapeamento desses jogadores. É uma questão que eu fico indignado. Tá? Entre outros nomes, galera, além de Fausto Vera, também o UOL lá na reportagem fala do Isco, que está sem clube. Parece que todas as coisas foram acertadas com os seus representantes, mas ainda tem a parte de convencer o jogador, o atleta, para vir para o Flamengo, porque parece que ele não está interessado em vir para a América do Sul. Entre outros está o Luan de São Paulo, um jogador que eu acho muito interessante, é um jogador mais de pegada, de mais força, porém vive constantemente machucado. Então, para ser mais um aí a ficar fora em jogos importantes, eu descartaria a vinda do Luan. O Uribe do Porto, o Matheus Uribe, a gente já conhecido, já jogou contra a gente, companheiro do Cuejá na Colômbia. Parece um jogador bom jogador, já vi jogos dele, bom jogador, porém ele tá numa briga aí para renovar, uma discussão para renovar com o Porto. É um bom jogador, mas eu acho que os valores para um jogador de 30 anos, eu acho um pouco mais arriscado e novamente envelheceria aí o time do Flamengo. Tá? Acho que são esses nomes que foram citados, 3 volantes e um meia, só que eu acho que o Flamengo deveria mapear melhor o nosso continente em busca desses jogadores, tá? E eu queria falar também em outra coisa que saiu ontem no GE, no Globo Esporte, referente ao ranking mundial de clubes. O IFFHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, mantém o Flamengo como primeiro no ranking geral. Isso, na verdade, mostra pra gente a importância que tem Recopa e Supercopa. E pra gente, cara, realmente é taça, é complicado. Mais uma vez eu digo, a culpa é da diretoria, mas infelizmente estamos no caminho de seguir a cartilha para demissão do técnico. Já podemos cortar aí vários itens. Os jogadores não se dão bem com o técnico, o técnico inventa vazamento de informação, o Braz e Landim se omitindo. Então a gente já está seguindo a cartilha certinho para chegar no momento da demissão do técnico. Infelizmente, na minha opinião, porque se nós tivéssemos um ambiente menos tóxico, a gente poderia ter um trabalho mais concreto e até fazer o Flamengo evoluir taticamente e ser um time muito forte, entendeu? Mas vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Já se falam em Tite, Vojvoda e até Sampaoli já foi citado. Informações de que Jorge Jesus não vai renovar com o Fenerbahçe e que o Fenerbahçe já estaria alinhando um contrato com o Galhardo, ex-treinador do River Plate. Então, em maio, junho mais ou menos, teoricamente, Jorge Jesus estaria livre no mercado e já saiu notícia até que o Flamengo já teria procurado para discutir uma vinda do Jorge Jesus. Como essa diretoria age de maneira um pouco mais rápida em relação a técnico, acredito que para o Vitor Pereira sair do Flamengo, eles teriam já um técnico na manga praticamente contratado antes de demiti-lo. Ou então faria o que eu falei no outro vídeo. Demitiria o técnico e, após o Carioca, contrataria um novo técnico para iniciar o trabalho nas principais competições. O que eu acho ruim, essa gangorra de troca de técnico, como eu já tinha dito. Então é esse vídeo que eu queria trazer para vocês, galera. Um abraço, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.